Acompanhe a TV Em Cima da Notícia Açu pelo canal do YouTube e fique bem informado em tudo o que acontece no Vale do Açu, em nosso estado e no Brasil e no mundo. TV Em Cima da Notícia Açu, a informação em primeiro lugar. Totalizando o quantitativo de R$50.382.000 arrecadados, sendo pouco mais de 10 milhões de receita de impostos e quase 40 milhões de receitas constitucionais. No segundo quadrimestre, essa arrecadação já chegava a 65% do previsto, totalizando em pouco mais de 100 milhões de reais arrecadados, 21 milhões de receita de impostos e quase 80 milhões de transferências constitucionais. Desse valor, a Prefeitura faz a destinação para o que vai para a saúde, o que vai para a educação, e aí a gente obedece aquele princípio do mínimo de 15% para a saúde dentro de todo esse processo, aqui do princípio constitucional. E aí, pessoal, além das transferências de impostos e transferências constitucionais, aqui a gente destaca as transferências realizadas pelo ente federal, pelo Ministério da Saúde, por meio das caixas, os blocos de custeio, ao qual a gente destaca a Vigilância em Saúde, que o período do primeiro e segundo quadrimestre totalizou um repasse federal de quase R$700 mil. A atenção básica foi majoritariamente, ela que aparece no topo dos repasses, onde totalizou no primeiro e segundo quadrimestre um pouco mais de R$8.300.000 de repasses federais. Média e alta complexidade, teve uma arrecadação federal de pouco mais de R$8 milhões. Gestão do SUS, pouco mais de R$132 mil. E assistência farmacêutica, aqui com destaque para a farmácia básica, pouco mais de R$328 mil de repasses em relação ao recurso federal. E aí, pessoal, dentro da composição do orçamento, a gente tem que destacar as emendas parlamentares. E aí a gente traz só uma explicaçãozinha em relação aos valores que foram arrecadados e executados por meio de emendas federais. Em 2024, em dezembro, o Supremo Tribunal Federal ele exigiu um novo mecanismo de cadastro de propostas para recebimento de recurso federal. É importante ressaltar que dezembro de 2024 está dentro dessa apresentação, porque o recurso de todos os municípios que foram recebidos em dezembro, eles foram bloqueados, passaram pelo processo de adequação e foram liberados a partir do mês de fevereiro. E aí o município, conforme recebe tecnicamente pode executar em fevereiro, a gente traz dentro do processo de prestação de contas agora no primeiro quadrimestre. E aí a gente teve a execução dessa emenda de R$2 milhões, R$100 mil de atenção média e alta complexidade. Em março, tivemos o recebimento da emenda de R$363 mil e em agosto, uma emenda de incremento de R$2.280.000, totalizando de arrecadação R$4.743.000 de emendas federais para a média e alta complexidade. Aqui a gente também traz o destaque do recebimento da emenda, no caso 2024, em relação ao valor recebido para a atenção primária, recebemos uma de R$1 milhão da bancada federal. E aí, pessoal, além dessas destinações, a gente aqui traz de forma consolidada, por ente, como foi a arrecadação pela União e pelo Estado de maneira consolidada, como foi feito tanto a previsão como o repasse do primeiro e segundo quadrimestre para a composição do orçamento da saúde, ao qual já a gente vai apresentar a execução. Então, a SUL, até o segundo quadrimestre de 2025, tinha arrecadado 51% da previsão proveniente da União, pouco mais de R$15.200.000. Do Estado, a SUL recebeu, tem registrado no sistema o valor de R$841 mil, em relação ao previsto, foi um aumento bem significativo, e de outras receitas, principalmente provenientes de convênios, um total de R$46 mil recebidos para a composição do orçamento.
quando a gente vai começar a observar o que foi utilizado em relação a essas despesas, de maneira ainda consolidada, aqui nós trazemos os indicadores financeiros, tanto do primeiro quanto do segundo quadrimestre. Então, pessoal, daquele recurso que a prefeitura arrecadou, né, que a gente falou naquela apresentação, naquele primeiro momento da arrecadação total, de 50 milhões de recursos próprios, 15 milhões foi destinado para a saúde. Então, de recurso próprio aplicado, a SUF ficou na faixa de 31,19%. E aí é importante dizer que o município ele tem a obrigação constitucional de aplicar 15% de recursos de saúde. Portanto, no primeiro quadrimestre, a SUA aplicou mais do que o dobro que tinha de obrigação. Mas isso é em relação ao comprometimento de ASU, a continuidade dos serviços que já são executados e com a melhoria desses serviços. E aí, quando a gente observa o valor que foi aplicado além dos 15%, né, esses 16,20% extra, esse recurso extra totalizou R$ 8.160.850 a mais do que o município tem a obrigação de aplicar até o primeiro quadrimestre. Quando a gente observa o indicador financeiro dos valores por habitante, até o primeiro quadrimestre era quantificado pelo CIOPS no total de R$ 347 por habitante. De pessoa jurídica, esse percentual foi de 6,24%. No segundo quadrimestre, né, com o aumento dos repasses de impostos inconstitucionais, o município de Açu fez a destinação de 32 milhões até agosto, né, para a saúde. Esse valor ficou 32%, né, de recurso próprio aplicado, 17% superior aos 15%, e essa diferença a mais foi R$ 17.746.000, além do que tem obrigação constitucional. Então, com o consolidado do segundo quadrimestre, cada habitante de Açu ficou numa estimativa de R$ 827 por pessoa, per capita. De serviço terceira pessoa jurídica, é importante ressaltar que foi de 8,65% de toda a parcela do recurso aplicado em saúde com essa finalidade. As informações financeiras, pessoal, elas são retiradas do CIOPS. Só para mostrar a vocês, a gente clica aqui do lado e já abre o link, viu? Se alguém tiver interesse, pode colocar aqui o período de avaliação, que aqui é aberto para todos, é um sistema público, e aí pode verificar qual o período que quer analisar, né, de qualquer município que queira verificar. Então, no caso, pessoal, até agora a gente falou só da arrecadação. Qual foi a composição, de onde vieram os recursos, de onde foram extraídos, e agora a gente vai falar aonde esses recursos foram aplicados, de acordo com as informações já publicadas, inclusive encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado e aprovadas pelo Conselho de Saúde. Então, quando a gente observa aqui o que foi executado em relação ao que foi empenhado, pessoal, nós conseguimos observar que a SUA, em relação às despesas liquidadas, quando observa de outras fontes, ele liquidou um total de 15.600.000 de receita do Estado e da União, porém, aquele valor do recurso próprio, a gente consegue observar que a SUA aplicou bem mais do que o dobro, né, conforme a gente tinha visto anteriormente, o que totalizou R$ 33.087.000 de distribuição de recursos aplicados durante o período. Então, a despesa total com saúde, juntando recursos da União com recurso próprio, durante o período foi de R$ 48.737.000. Quando a gente vai observar como essas despesas foram divididas, e aqui, pessoal, a gente traz a seguinte informação. As despesas por atenção básica, que aqui está dentro dos serviços preventivos de atenção primária, os serviços da média e alta complexidade, aqui são os atendimento especializado, UPA, os procedimentos de maior complexidade como ressonâncias e etc. Suporte profilático e terapêutico, e aqui estamos principalmente as medicações, tanto da média e alta complexidade, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e outras subfunções. Aqui estão as despesas gerais administrativas da Secretaria, e aí a gente consegue observar no primeiro quadrimestre um grande número de empenhos, né, relacionado
as despesas, principalmente da atenção primária e dos recursos de média e alta complexidade, seguidas, né, das outras subfunções. E aqui, pessoal, dentro das outras subfunções está majoritariamente o pagamento do pessoal. No segundo quadrimestre, a gente vê um alinhamento em relação ao que foi empenhado e o que foi liquidado. A perspectiva, pessoal, é que até o final do ano nós tenhamos o consolidado do que foi empenhado e do que finalmente foi liquidado, fazendo com que essas colunas se aproximem cada vez mais, né? A gente já consegue observar uma linearidade nas contas públicas de acordo com o passar dos meses. E aí, pessoal, essa questão de empenhado e liquidado obedece uma ordem cronológica. Então, aqui considera a seguinte situação. Se um fornecedor, por exemplo, um prestador de serviço de atenção primária, ele empenha uma nota no final de agosto, ela entra aqui dentro do consolidado de empenhados. Mas a liquidação provavelmente vai sair no mês seguinte, em setembro. Então, essa liquidação ela vai aparecer só no terceiro quadrimestre. E aí a gente consegue observar a organização desse processo de empenho e pagamento por subfunção. De maneira consolidada, nós temos de despesas correntes empenhadas o total de 66 milhões e 300 mil reais, que foi empenhado, e liquidado pouco mais de 48 milhões. Dessas despesas, 30 milhões, 139 mil reais foi só com o pessoal, folha de pagamento, né? E aqui a gente traz um destaque, porque boa parte do recurso é aplicado em RH, e aqui a gente traz a valorização profissional dos nossos servidores da saúde na execução desse serviço, né? O que traz para o município de Açu uma colheita de muitos bons frutos, como apresentados anteriormente, e outras despesas correntes, um total de 18 milhões e 351 mil reais. De despesas capitais, é importante ressaltar que são despesas de investimento. Nós tivemos um custeio de 265 mil reais com despesas de obras e instalações. E aí, pessoal, para poder estratificar melhor esses dados, saber como é que está distribuído, a gente, no caso, trouxe também, as despesas por categoria. Vou apresentar logo e depois a gente volta para apresentar a questão das ações realizadas. Dentro dessa apresentação, pessoal, e é importante a gente estar observando dessa última lâmina, o detalhamento de todas as despesas que a gente falou até então. E aí a gente tem, daquela mesma forma, despesas correntes, 48 milhões liquidado em relação ao empenhado. A gente destacou só o que foi de pessoal aqui nessa coloração para ficar mais visível. E as outras despesas subcorrentes. Outras despesas subcorrentes, pessoal, estão nossos materiais de consumo, manutenção dos veículos, né, como combustível, lubrificante, material de expediente, aqui a gente também pode destacar serviço de terceiro de pessoa jurídica, pagamento do pessoal, né, de terceiros, água, esgoto, energia elétrica. Então a gente não vai citar todas as linhas, mas caso algum dos senhores queiram verificar de forma mais detalhada, aqui a gente traz por elemento de despesa tudo que foi aplicado durante esse período, que consolida aquela tabela que a gente citou anteriormente. Está bem identificadozinho. E aí, pessoal, caso os senhores tenham alguma informação que requeiram que não estava contemplada dentro dessa apresentação, vocês podem solicitar de maneira formal, que a Secretaria Municipal de Saúde tem todo o prazer e tem um prazo de até 30 dias para responder em tempo oportuno a solicitação dos senhores. Pronto. Agora, pessoal, a gente vai abrir aqui a parte que trata sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Está aqui nessa apresentação. Vou estender aqui. E gostaria de passar a palavra à secretária. Muito obrigado a todos. Obrigada, Tiago. Nós ficamos extremamente felizes com o detalhamento das informações, com a segurança com que a nossa equipe trabalha esses dados, né? Frequentemente nós temos reuniões setoriais, de colegiado, fazendo uma gestão participativa e ouvimos todos os servidores, e foi um período longo, de muito trabalho, e a gente vê
os resultados já aparecendo. De forma muito rápida, eu vou tentar fazer alguns resumos e pontuações que foram importantes da apresentação. Quando a gente percebe a taxa da queda de mortalidade, isso é um dado importante, uma taxa do mesmo período do ano passado, apontando uma queda de quase 10% na taxa de mortalidade, por várias causas, na contramão do aumento da taxa de morbidade, do número de internações, ou seja, as pessoas tiveram mais acesso à internação, mais acesso aos hospitais, com a possibilidade de cura maior e morreram menos. Isso é resultado de ações que a gente vai detalhar aqui à frente. Nós tivemos também um crescimento importante na entrega de medicamentos, que é uma pauta polêmica. Nós sabemos a necessidade constante, nós temos a consciência e a maturidade para avançar sempre, mas parabenizar aqui, inclusive muito bem representado pela nossa farmacêutica RT, um ganho para a Açu, uma filha de Açu, a Aline, parabéns em nome de Aline, toda a farmácia, por um aumento de quase 13% na entrega dos medicamentos em Açu para o período considerado em relação ao ano anterior, diga-se de passagem, através também de eficiência, com sistema de transparência, com estoque em lista pública, inclusive no site. Nós podemos perceber o aumento do crescimento das ações da atenção primária, que tem sido nosso foco central, a valorização da atenção primária. Todos os procedimentos da atenção primária cresceram no segundo quadrimestre em relação ao primeiro. Destacar que no primeiro quadrimestre, obviamente, em função também, senhores, da transição, do início da gestão, da organização das equipes, é natural que a gente tenha um volume de procedimento a menos e esse montante ele foi crescendo durante o ano. Destacar o número de atendimento médico, 47 mil pessoas passaram pela atenção primária para atendimento médico, parabenizar a Carielle, toda a sua equipe. Nós vamos destacar ações que foram importantíssimas para que a gente chegasse nesse número. Somada ao atendimento da UPA, até agosto, até novembro, nós tivemos 80 mil pessoas que passaram pela UPA. Gente, 140 mil pessoas tiveram atendimento médico de janeiro até novembro nos nossos serviços. Isso traz para a gente mais do dobro da nossa população. Então, são números muito expressivos e a gente fica feliz com esse cenário. A vacinação também, nós destacamos a necessidade do apoio, apesar das ações, é um movimento nacional, o presidente do Conselho, cumprimentar aqui, obrigada pela participação, um movimento nacional realmente da luta pelo retorno do nosso calendário vacinal, da Política Nacional de Imunização. Nós já fomos referência para o mundo na imunização, mas passamos por um processo de desconstrução, destacar o quanto é ruim quando a gente polariza pautas e polariza de forma política, trazendo prejuízos gerais. Então, quando em um momento político o Brasil passou a não incentivar a vacinação, a população sofreu, a população está morrendo por síndrome respiratória, por exemplo, e situações que anteriormente a gente tinha até erradicado. Quando a gente chega na parte financeira, a gente destaca o investimento do município em detrimento da arrecadação federal. Quase 68% de todo o custeio do município de Açu é feito com recursos próprios de fontes municipais. Isso mostra o comprometimento da gestão. Esse movimento ele já vem numa continuidade, não é de hoje. Nós temos uma rede robusta de 28 equipamentos de saúde aberta. Nós temos 19 UBSs, todas com equipes completas, salas de vacinação, zona rural e urbana, e isso traz a responsabilidade da gente de custear toda essa rede, quase 600 servidores, né? E isso é um destaque. 8 milhões de reais acima do obrigatório, em média, só no primeiro quadrimestre. 32% de investimento de recurso próprio. Custo por habitante de quase 800, de mais de 800 reais, a gente chegou no segundo quadrimestre. São números que trazem para a gente a satisfação do trabalho diário, não é simples. É muito difícil fazer gestão de saúde pública no Brasil no sistema único de saúde, que é modelo para o mundo, mas que é integral e universal. É para todos e é para tudo. Isso é muito grande. E é por isso que nem todos os países do mundo, inclusive os países do primeiro mundo, não conseguem adotar, mas a gente consegue aqui, superando o desafio dia a dia. Na assistência farmacêutica, a gente destaca o investimento do município foi de 3 vezes o valor recebido pelos outros entes da federação. Somado em repasses federais e estaduais, eles chegam a 300 e poucos mil, enquanto o município de Açu sozinho até agosto
investiu mais de R$800 mil na assistência farmacêutica. Então, faço esse apanhado, parabenizo a equipe. Esse trabalho é um trabalho de muitas mãos, e com certeza nós seguiremos atentos, conscientes, observando a necessidade de melhoria todos os dias. O nosso gestor, que tem nos ajudado diariamente, acompanhando, inclusive como ex-secretário de saúde, isso nos ajuda muito, porque ele tem propriedade e tem sensibilidade para acolher as nossas dificuldades. Então, de forma muito célere, a gente traz aqui a retrospectiva em focos e ações que a gente entende que foram de grande impacto durante o ano. Nós iniciamos o ano com o nosso acolhimento, Café com Acolhimento, integrando, tivemos o auditório lotado, isso aconteceu em janeiro, e nesse momento nós assinamos um pacto com toda a nossa equipe para tudo que a gente ia fazer durante o ano. Foi o momento da gente realmente abrir o ano e a gestão, trazendo o comprometimento de toda a nossa equipe. Depois a gente chega na vigilância, tanto a sanitária quanto a epidemiológica, treinamento durante todo o ano, momentos de capacitação e qualificação. Nós investimos muito na qualificação, porque nós entendemos que a educação em saúde e a profissionalização, a qualificação dos nossos servidores é prioridade para que eles tenham a condição necessária de oferecer o melhor serviço. Continuamos com a vigilância, grandes avanços, a regulamentação do Código Sanitário, com a arrecadação de tarifas e a liberação de alvarás. Hoje nós não temos alvarás sanitários do município reprimidos, nós conseguimos fazer isso a contento, apesar ainda da limitação dos fiscais sanitários. Todas as inspeções estão sendo feitas em tempo oportuno. Tivemos o Carnaval, investimento com as nossas equipes, Carnaval Seguro, a implantação de uma ambulância com suporte avançado de vida e trouxe para a gente a UPA naquele momento, atendendo todos os foliões, e a gente conseguiu superar esse período sem grandes impactos e incidentes. A contratação de novos especialistas para TV em Cima da Notícia Sul e também programa Música Notícias Vocês. Estamos ao vivo aqui na Câmara Municipal de Açu, onde está acontecendo nesse exato momento aí a audiência pública, uma prestação de contas aí da saúde, onde a Viviane, a secretária, nesse momento está explanando e fazendo um resumo de tudo que está acontecendo na prestação de contas aí para a TV em Cima da Notícia Açu. Fique acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Para todos os municípios e para todas as regiões, mas nós fomos selecionados e ele vem em um momento muito oportuno, no momento que a gente está crescendo e qualificando nossa vida. Também o projeto de saúde Nós na Rede, que é um projeto de qualificação da rede de saúde mental, para que a gente tenha o novo CAPS como um novo momento realmente para a saúde mental que tanto precisa de qualificação, de movimento, de investimento, e a ASU passa por investimentos do ponto de vista estrutural e de qualificação. Aí a gente entra na atenção primária, que fez um movimento o ano inteiro de diálogo, de treinamento, de monitoramento de indicadores, de oficinas e também de investimento estrutural. Aí a UBS Nova Esperança, que a gente está concluindo para entregar, se Deus quiser, logo mais. A descentralização de exames laboratoriais, que vão mais perto da população para os grupos prioritários, e está dentro do planejamento da Secretaria de Saúde, avançar com a descentralização de outros serviços para trazer mais acesso e agilidade para a população. Promoção de saúde da mulher, comemoramos no mês de março muitas ações voltadas à saúde da mulher, em toda a rede de saúde. O Consórcio Interfederativo de Saúde, que foi um grande ganho, um investimento de todos os municípios da região, mas foi uma ação encampada pelo prefeito Dr. Lula, que ficou na presidência do consórcio e hoje traz a qualificação da rede materna e infantil, que nos preocupa demais, porque tem índices, os nossos índices de mortalidade materna, não é em Açu, mas na região, são índices realmente muito preocupantes, e a maternidade ela vem com a qualidade para mudar essa realidade. Bota Fora contra a AIDS, com ação de combate à dengue, ações de promoção, ação de cuidado e combate aos focos aviadores. As ações, inclusive que foi pauta hoje aqui na Câmara, ação voltadas para controle de zoonoses, desenvolvida pela equipe de Emilias, tanto a feira de adoção, quanto as vacinações antirrábicas, quanto as parcerias para as castrações, foram muito importantes e necessárias e discutidas hoje com o movimento para ampliação, com certeza.
o CAPS, que tem passado por um momento de modificação no seu processo de trabalho, trazendo o atendimento coletivo como foco. A gente sabe que o atendimento individual ele é um atendimento para o SUS difícil da gente executar, porque a gente tem uma demanda alargada, então a gente traz esse movimento agora de atendimento coletivo, atendendo mais pessoas. O CRI, parabenizar o CRI aqui também em nome de Elisângela, que tem passado, inclusive essa semana já esteve sentando com a equipe central da CESAP, planejando já a abertura do nosso C4, e o CRI passou por uma revitalização, passa por momentos de qualificação, descentralizou o acesso às fisioterapias. Hoje, para você inserir uma fisioterapia no sistema, você vai ao CRI, passa já por uma triagem com o fisioterapeuta, que já verifica se aquela solicitação ela é oferecida no serviço e já faz o primeiro acolhimento do paciente, inclusive colocando a prioridade dele no sistema, trazendo mais agilidade daqueles que mais precisam, fazendo gestão de fila realmente. O nosso CEL, que passou por uma revitalização, externamente, vocês conseguem perceber, a gente não conseguiu trazer foto interna, mas internamente ele está em melhores condições, né? As salas estão revestidas, então a gente traz esse destaque também para a saúde bucal, com ação de impacto. A assistência farmacêutica, como já foi passado, só para vocês terem ideia, no mês de julho, acho que aí é julho, nós somos pioneiros na entrega com mais de 300 mil unidades farmacêuticas distribuídas, fonte do Horus, todas com total controle. A implementação do Núcleo Interno de Regulação da UPA, que vem, como demonstrado aqui, acelerando o processo de internação. Quando a gente vê que mais pessoas internaram, todas elas com certeza, ou quase todas elas, passaram pela UPA e esse processo foi acelerado, a gente viu o resultado na ponta do indicador. O estoque, né, da nossa CAP, que a gente tem conseguido melhorar os estoques e organizar melhor para que a gente tenha noção das necessidades da UPA, que tem um volume que gira em torno de mais de 7 mil pessoas mês, chegando a mais de 80 mil atendimentos até o mês de novembro. Sesc Mulher, no mês de São João, mais de 1.000 mulheres foram atendidas nesse movimento. São João Seguro, fizemos o primeiro plano de contingência da história de Açu, envolvendo segurança, corpo de bombeiros, saúde municipal e também as estruturas de saúde da rede do Estado e rede privada, para no caso de uma emergência pública no nosso grande São João, a gente estava com toda a rede mobilizada, tivemos um São João tranquilo. Projeto Saúde na Comunidade, que foi a expansão do horário de atendimento em todas as unidades básicas de saúde, e com certeza isso favoreceu ao aumento do número de atendimentos. Tivemos a nossa conferência, o Movimento de Controle Social Importante e Vivo, aqui o nosso presidente, que conduziu todo esse processo. E aí a gente entra no nosso segundo semestre, num grande movimento de estruturação com obras, né? A gente traz a obra da Liga como uma obra que com certeza vai enfrentar aqueles números de adoecimento por câncer e de morte por câncer. A Liga chegou, obviamente, ao investimento da rede filantrópica, mas ela chega porque a ASU se destaca como polo de saúde. Ele chega porque a ASU, ele vai, com certeza, garantir os recursos para custear o funcionamento da Liga. Projeto Vacina na Praça, acelerando o programa de imunização. Zeramos as filas de atendimento ginecológico no Outubro Rosa, chegando aí com o Programa Federal do Agora Tem Especialista. Pode passar. A nossa hemodiálise, que logo mais, com certeza, a gente vai ter uma excelente notícia. Vou deixar aqui o spoiler, né? Mas não foi uma pauta central. Nossa primeira reunião com o governo do Estado trouxe a pauta da hemodiálise e, com certeza, essa é uma realidade muito próxima de retornar para a Sul. Nós discutimos o tempo todo como superar, trazer um novo investidor para a Sul, recuperar todo o prédio, trazer um novo contrato e o recurso para garantir o atendimento em obra. Nosso seminário de integração, toda a atenção primária reunida para discutir a melhoria do nosso serviço. Ordens de serviço, foram várias ordens de serviço, muitas obras, 11 milhões de obras. A UBS Central, a UBS do Dom Eliseu, nosso CE, que somados aí são 11 milhões de reais em investimento. Pode passar, nosso CE, pode passar. Nossa UBS Central, todos estão em andamento. Outubro Rosa, ação em toda a rede. Zeramos, como eu disse, as filas para atendimento da mulher. Vacinação contra a dengue, também já iniciamos as vacinações contra a dengue.
A policlínica, só 2 municípios no estado do Rio Grande do Norte foram contemplados, Ceará, Mirim e Açu, e nós estamos dentro. Isso porque a gente, mais uma vez, se destaca com uma rede preparada para crescer, pronta para continuar crescendo, né? E a aceleração das filas de cirurgia de catarata, ali eu peço até desculpa, a gente consolidou o número e não conseguiu colocar, mas a gente vai corrigir antes de disponibilizar. Nós chegamos a mais de 700 cirurgias de catarata, só agora no segundo semestre a gente chega a novembro, dezembro, a gente chega a quase 200 cirurgias de catarata, com as cooperações e com o apoio também das emendas parlamentares que aqui foram citadas. Então, agradeço a todos. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias, uma frase que está no Forbes. Muito obrigada, ficamos à disposição, temos consciência dos desafios que estão pela frente, mas nós estamos com certeza num movimento de crescimento, num movimento de melhoria e empenhados em fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigada. Daí você ouviu a fala de Viviane Lima, secretária da Saúde de Açu, aonde explanou um pouco, fez um balanço geral de tudo que está acontecendo do ano, na verdade, da saúde, né? Onde foi mostrado todos os gráficos. E agora quem fala para a plenária aqui é o vereador Clebson Corsino, nesse exato momento, falando então para o plenário. Secretária Viviane, com seus adjuntos, Paulinho e Everton, eu quero apenas levar a palavra de parabenização. Por quê? Porque contra números e fatos não há argumento. Um excelente trabalho aqui apresentado por o jovem aqui, Tiago, né? Excelente trabalho e, acima de tudo, não são números frios, não são telas que estão passando aí. São realidades de vidas, demonstrando que o prefeito Dr. Luiz Eduardo tem sido um prefeito abnegado, dedicado à saúde pública e encontrou essa parceria, essa empatia com a equipe. Saio daqui hoje muito feliz porque não tinha conhecimento de tantos números. Via e conhecia, mas às vezes há umas polêmicas, né? Realmente a gente fala de algumas coisas porque eu sei que nada esteja tão bom que não possa melhorar. Então, eu só quero aplaudi-los e dizer que o trabalho está muito bom. Com certeza pode melhorar, mas vocês estão no caminho certo. Parabéns. Está aí a fala do vereador Clebson Corsino para a TV em cima da Notícia Sul, onde nesse momento o presidente da Câmara chama aí o vereador Edson Nazareno, que está falando nesse exato momento. Assim como também da vereadora Cariel, dizer que é uma grande satisfação estar aqui presentes, participando, e mais que especial participando do momento desse de saúde, né? Fazendo parte de toda essa equipe. Então, quero me irmanar aqui também a dizer que Clebson, as palavras de Clebson, secretária Viviane e toda a sua equipe. As palavras são essas mesmo, viu, Clebson? De parabéns a toda a sua equipe. Eu fiz parte da gestão do ex-prefeito Dr. Gustavo enquanto secretário, sei dos grandes desafios e sempre costumava dizer que ninguém consegue fazer nada só. E você tem uma grande equipe, eu quero parabenizar aqui os seus secretários adjuntos, estender os parabéns também a toda a sua equipe, de um modo geral, do simples SG até o seu secretariado, né? Então, assim, os adjuntos é o exemplo do seu trabalho. Então, fazer esse registro aqui, sabendo dos grandes desafios, a gente sempre discute, debate assuntos de interesse público aqui nessa Casa Legislativa, sabendo dos gargalos, sabendo das dificuldades, que não é só no Sul, nós temos as dificuldades de saúde em todo o Brasil. E você traz esses dados aqui, esses grandes avanços, e o prefeito Lula também faz esse registro aqui, da preocupação dele, do interesse, a gente sabe das dificuldades financeiras que é preciso para a saúde, porque a gente sabe das grandes demandas que se tem dentro da Secretaria de Saúde, que não são pequenas, a gente acompanha no dia a dia, porque nós estamos na ponta, vereador, como legislador, a gente sabe, as pessoas quando não conseguem, as coisas batem na porta do vereador, porque o representante legítimo do povo é que possa cobrar as ações ligadas à saúde. Então a gente sabe as grandes dificuldades, sabemos também as dificuldades, mesmo financeiras, que atravessam o país, os municípios, e então assim, vocês mostram esse avanço. O prefeito Lula
tem sido incansável de ir a Brasília, atrás de recursos, atrás de emendas parlamentares, e o assunto tem avançado muito. Nós vamos ter aqui, Clebson, se Deus quiser, o próximo ano, um grande marco na saúde, como bem frisou a secretária Viviane aqui. Nós vamos ter o CEP, é o Centro de Reabilitação, né? Nós vamos ter uma liga, então vai ser um grande avanço para o nosso município, e eu acho que talvez tenha um grande avanço também, Viviane, eu acho que pela quantidade de informações que talvez você tenha citado aí, que nós vamos ter também nossa barreira ortopédica, né? A essa associação do município com o governo do estado. Então, são grandes avanços, são grandes marcos que vão ser registrados na cidade do Açu, que só nos engrandece, nos orgulha de ser açuense nesses avanços, porque a sua cidade polo é uma cidade referência não só para o Vale, mas para o Rio Grande do Norte. Então, esses avanços nos orgulham muito de ser cidadão açuense, enquanto legislador, principalmente, de saber que nós estamos no caminho certo. E vocês são pessoas que estão dando essa contribuição, que com certeza ficarão na história, nos anais da história desse município. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a toda a sua equipe, que Deus abençoe a todos, e aproveitar também já para parabenizar o seu secretário adjunto pelo seu natalício do dia de hoje. Parabéns, Paulinho, que Deus abençoe, e que a gente continue seguindo esse trabalho maravilhoso que todos vocês fazem. Muito obrigado a todos. Tá aí o vereador Edson Nazareno, que falou nesse exato momento na audiência pública, onde o presidente da Câmara, Júnior Trapiá, chama agora a vereadora Priscila Terceiro, onde explana um pouco mais. Cumprimento plenário em nome do meu esposo, Matheus, e dizer, Viviane, que contra todos esses dados não há argumento. De fato, nessa casa nós escutamos vários relatos, muitas vezes reclamações, e de fato, quando a gente vê uma prestação de contas dessa, a gente vê o cuidado que vocês têm, seja na atenção básica, seja em exames e atendimentos de alta e média complexidade. E assim como o Edson falou, de fato vocês têm uma equipe brilhante. E eu gosto muito de uma frase que diz que sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha nunca é realidade. Então isso aí é fruto de um sonho de todos vocês, seja da secretária do adjunto, como o Edson mesmo disse, desde o ACG. Então todo esse cuidado, trabalhar com a saúde tem que ser algo muito humano, realmente tem que ter amor pelo que faz. E a gente vê na Secretaria de Saúde todo esse cuidado. Então quero parabenizar todos vocês e dizer que vocês podem contar, né? Nós, enquanto legisladores, para ajudar vocês no que possa ser. E Paulinho, quero lhe parabenizar, acho você um profissional fantástico. E aproveitar e Deus lhe abençoe dentro da paz, da saúde. Um Feliz Natal a todos vocês, porque praticamente a gente está encerrando o ano. Neguinho, aí é o cara crachá, viu, Viviane? Porque isso aí é papo toda hora. Minha amiga Yara, sempre solícita, sempre nos atendendo, passando nossas demandas, conversando com você. Isso é que a gente procura resolver essas questões. E a população, de fato, procura o vereador. Procura o vereador quando está precisando, e a gente sempre tem esse cuidado, essa temática de poder ajudar vocês. Então, parabenizo todos vocês desde já e contem conosco. Boa noite. Essa foi a... Boa noite a todos. Agora quem fala é o vereador Dr. Érico Alves, nesse exato momento. Saúdo a todos aqui presentes na plateia, meu amigo Mário, está aqui presente. E quero parabenizar a secretária Viviane pelo trabalho que vem desenvolvendo. Eu sei o quão árduo ainda não vivi uma secretaria nas minhas costas, mas acredito que é um trabalho muito árduo e duro, para ser de muita responsabilidade. Olhando esses dados, inclusive depois eu gostaria de ter acesso, para poder dar uma olhada e uma analisada com mais tranquilidade, mas tem alguns dados que eu vi você falando e gostaria até da gente comentar. O primeiro deles é a respeito da quantidade de UBS. A gente viu que a população de Açu, em torno de 9 anos, mais ou menos, cresceu a mais de 5.000 habitantes. E aí o crescimento do UBS só foi, acho que, acrescentado um UBS, se não me falha a memória.
né? E eu acho que era importante, entendam bem, eu sou o vereador de oposição, né? A gente analisa os fatos e leva para discussão. Meu interesse aqui não é de forma alguma encarar a saúde de Açu, começar a apontar apenas erros. Não, até mesmo porque eu tenho amigos dentro da gestão e sempre estou conversando e ouvindo, né? Mas a gente precisa também ouvir bastante a população e levar essas demandas, né? Até em certas discussões eu dizendo aos meus amigos vereadores que a gestão deveria agradecer os vereadores de oposição, que eles são os que mais estão cobrando, né? E apontando aonde existe falha. Com isso pode melhorar sim a gestão cada vez mais. Então eu gostaria de sugerir, né, de repente começar a analisar a possibilidade de crescimento dessas UBS na cidade de Açu. Acho que é muito importante. Açu há uma tendência de crescimento muito grande, com isso acredito eu que um aumento iria desafogar um pouco a UPA. Eu acho que muito atendimento da UPA ainda é decorrente de quantos e quantos, aqui, muitos trabalham aqui na UPA e sabem que ao chegar lá algum paciente, muitas vezes chega com uma demanda que poderia ser resolvida numa unidade de saúde. Então acho que esse seria um dos pontos, né? Referente aos medicamentos, eu até entrei com requerimento lá na Secretaria de Saúde pedindo a lista de padronizados da Secretaria e quero até parabenizar a presteza de vocês, que muito rapidamente me atenderam, né? Mas assim, eu analisando essa relação, eu acho que poderia ser muito melhorada essa lista de padronização dos medicamentos da nossa cidade. Eu entendi ali que era muito medicamento muito simples, sem muita complexidade, e eu acho que tinha alguns que a gente poderia modificar, né? Outro ponto é referente à falta de medicação, né? Agora, esse não é um questionamento do povo do Açu, né? Que a gente anda dia após dia, e inclusive é uma das minhas falas principais, né? Ressaltando a falta de medicamento que no decorrer desse ano esteve muito presente. Inclusive, até agora, já nesses últimos meses, houve uma recomendação por parte do Ministério Público de fazer essa reposição. Inclusive, nessa recomendação, existia medicamentos simples, né, uma amoxicilina mesmo, que foi falado sobre nessa recomendação que não faltasse. Então, acho que era algo que a gente poderia, sim, dar um pouco mais de atenção, né, e cuidar. Referente à UPA, eu entendo que os servidores que trabalham ali na UPA fazem isso, inclusive eu já falei, inclusive na rádio, né, fazem das tripas coração para poder prestar um bom serviço, mas a gente entende que tem certas coisas que precisam ser melhoradas. Por exemplo, eu vi por parte até de algum servidor lá dentro, que eu não vou citar nomes até mesmo para não prejudicá-lo, que ele disse a seguinte fala, vou reproduzir o que eu li, né? Na UPA, a vida deixou de ser questão de prioridade. Isso é uma fala que eu ouvi. Outra coisa, o medicamento na UPA não se escolhe por necessidade, e sim por disponibilidade, né? Então, assim, para um tratamento, ele não escolheria o medicamento que era mais interessante, e sim o que tinha disponível, é o que tinha para o momento, né? Em outras palavras. Também foi falado a respeito da alimentação por sonda, que para o paciente se alimentar por sonda, era necessário comprar esse alimento para poder ser usado, porque lá não estava disponível. Acredito eu que isso tenha sido em algum momento específico, né? Acho que isso aí não é rotina por parte da UPA, mas as questões de medicamentos, a gente vê que é algo que está, às vezes, corriqueiro, né, aparecer. Então eu peço um pouco de atenção da gestão por parte disso aí.
Vou falar aqui também, aproveitando que a gestão é aliado do governo do estado, né? A gente tem um presidente que faz parte do partido ligado ao governo, a gente tem a vice-prefeita que também faz parte, o próprio prefeito que é ligado diretamente ao governo do estado, para a gente fazer uma força-tarefa, inclusive me disponho aqui a participar dessa força-tarefa para a gente buscar o resgate da urgência e emergência do nosso hospital regional. Eu acho que o hospital regional tem uma estrutura muito grande e, ao meu ver, é subutilizado. A gente precisaria sim ir atrás disso, né? A gente entende que uma andorinha só não faz verão, mas a gente, se toda a população, todo o corpo político mesmo de Açu fizer força e pressão, a gente consegue sim resgatar muita coisa que em Açu foi perdido. Eu queria aproveitar também, né, e a gente falar a respeito de UBS, algumas UBS necessitando de reforma, de cuidados, como é o caso da UBS do Riacho, que há tempo já vem sendo falado sobre isso, a UBS do bairro São João também, que está com problemas. A gente precisa realmente olhar com bons olhos e cuidar disso aí para evitar que algo mais grave venha acontecer. A UBS do Pano 2, o atendimento odontológico não está acontecendo por uma questão elétrica, né? Cada vez que liga a cadeira, dispara o disjuntor, para de funcionar. E isso já vem se arrastando há mais de ano. Desde outubro do ano passado, a gente escuta reclamar sobre isso. Então a gente pede a atenção por parte, eu sei que a secretária Viviane, ela é muito eficaz no seu cargo e ela vai olhar com bons olhos essas nossas reivindicações e vai poder sim resolver e encontrar uma solução o quanto antes. Outro ponto, né, que a gente falou muito a respeito de valores, e eu sei que esse seria um dos pontos, né? A gente vê a questão dos aluguéis, essa parte do centro clínico, ali conhecido como Hospital Velho, né? Tanto serviu a nossa cidade e hoje, ao meu ver, encontra subutilizado. Eu acho que vale a pena sim a gente fazer uma recuperação naquele prédio e com isso resgatar os atendimentos lá, uma vez que o centro clínico foi todo deslocado para Coab, né? Saiu de um posicionamento geográfico muito favorável para um outro que é um pouco distante quando se compara ao Hospital Velho. E a gente observa também o valor gasto nos aluguéis, né? Principalmente esse prédio que é pago mensalmente um valor, ao meu ver, muito alto, né? É algo em torno de 30 mil, pelo que a gente viu. Então, acho que é um valor exagerado para o que a gente precisa, a gente tendo um prédio próprio que poderia ser utilizado. Então, eu queria pedir à secretária que olhasse com bons olhos essas nossas reivindicações. Isso eu falo em nome de toda a população, esquecendo aqui, deixando de lado a parte política e sim, sendo porta-voz do povo como fui eleito para ser. Então a gente não despreza e vai atrás disso. Outro ponto que eu já tinha esquecido aqui de tocar era a respeito dos exames, né? A gente tem muita reclamação que os exames laboratoriais têm sido realizados até certo dia do mês e a partir daí não mais, né? Então eu queria pedir também uma atenção a respeito desses exames. Afinal, as pessoas não escolhem adoecer e muitas delas não têm condições de arcar com certos exames. E quando necessita, chega lá e volta dizendo que só pode ser marcado a partir do dia 1º. A pessoa, já vi gente chegar no dia 19 e voltou dizendo que não poderia marcar só a partir do dia 1º. Então, eu peço sim uma atenção por parte da nossa secretária e agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Tá aí, doutor Érico Alves, falando aí simplesmente trazendo as informações, o seu ponto de vista, suas colocações,
e suas reivindicações aí para a secretária Viviane Lima, onde estamos ao vivo nesse exato momento. E agora quem fala é o vereador T, que está falando nesse exato momento aqui na audiência pública. Eu fiquei imaginando aqui Moisés, quando passou 40 anos se preparando no deserto para conduzir o povo de Israel para Nova Canaã. Era um trajeto que ele ia utilizar 3 meses. E ele passou 40 anos porque aquela geração reclamava. Ela dizia o seguinte, era eles vendo os milagres, diziam-lhe assim, Deus mandava o pão, chegava para eles e disse, Moisés, eu quero isso. Moisés, eu quero aquilo. O povo não estava satisfeito com nada. E aí eu fico imaginando, vereador Cléber, como é difícil fazer saúde nos municípios com um sistema que nós temos um dos melhores, o sistema SUS é um dos melhores do mundo. Agora nós temos um pacto federativo onde o governo federal ele fica com 65% dos recursos e o resto ele divide os outros 30% entre 35% entre o município e o estado. E aí o município tem que arcar praticamente com todas as despesas. Eu fico imaginando o seguinte, nós temos um orçamento, em média, de 22, 23 milhões por mês. Uma população variante em torno de 60 mil habitantes. Quando a gente divide pela renda per capita, vai dar em média R$400, 350, R$400 por pessoa. E aí, o investimento que o prefeito, Dr. Luiz Eduardo, com a sua equipe, tem feito, é o dobro do que se arrecada. Como é que essa conta bate? Entendeu? Vocês estão querendo saber, vocês estão querendo entender onde eu estou querendo dizer. Então o que é que a gente vê? É preciso fazer milagre, como tem a gestão tem feito, tem se organizado. E se Deus não agradou todo mundo, não é a gestão de Lula, não é a gestão de Viviane, não é que vai agradar. Mas eu tenho a plena convicção que o que está sendo feito no município de Açu são poucas prefeituras que fazem no Brasil. Então, quero só parabenizar a equipe pela brilhante explanação feita aqui nessa noite. Está aí a palavra do vereador T, né? Agora o presidente da Câmara fala, onde explana um pouco mais e chama-se a secretária Viviane para continuar e onde vai fazer o agradecimento aí nessa audiência pública, onde ela está explanando sobre sobre o... De fato, suas palavras foram muito fortes, mas é verdade, é uma dificuldade muito grande, uma resiliência muito grande. Sobre uma prestação de contas, né, que ela está fazendo a população ao Vale do Açu e onde a TV Ensina Notícia Sul estava fazendo a transmissão ao vivo e explanando um pouco de todos os bastidores do que está acontecendo, onde Viviane Lima está fazendo seu agradecimento a todos que estão aqui na plenária e também para a TV Ensina Notícia Açu. Nós estamos totalmente abertos para aprender, vereador. Agradecer também as suas colocações, são críticas construtivas, nós temos a consciência de que a necessidade de melhorar é do ser humano, é inerente do processo. O melhor serviço que a gente tiver de saúde no país, ele está buscando a melhoria, ele está buscando a excelência. É para lá que a gente vai, é para lá que a gente está olhando. Só para você ter ideia, aqui em Açu a gente recebe a cada 30 dias a equipe do Hospital de São Paulo, Oswaldo Cruz. Nós estamos aprendendo com eles. Eles não vêm aqui perder tempo, ninguém tem tempo a perder, e nós estamos copiando experiências exitosas no Brasil inteiro. Mas pontuar de forma rápida as colocações do vereador Érico, dizer que fique bem tranquilo em relação às sugestões. Mais uma vez, nós somos uma gestão coletiva do diálogo, da transparência e da responsabilidade, prontos para aprender e acolher todas as sugestões. Em relação à ampliação da atenção primária, nós estamos numa curva de crescimento desde a gestão do ex-prefeito Dr. Gustavo, foi o prefeito que mais abriu o BS na história de Açu, que mais investiu em estrutura de saúde pública
na história de Açu. Eu feliz tive a oportunidade de participar com ele, pegar o BS abandonado, transformar em equipamento pronto de saúde. Naquela época nós inauguramos 5 BS, um polo de academia, revitalizamos várias estruturas e fizemos um passo importante para a saúde pública de Açu, que foi a abertura da UPA, o maior equipamento de emergência da 8ª região de saúde. Não tem nenhum melhor do que a nossa UPA. Nossa UPA tem que ser defendida, é patrimônio. E nós precisamos, mais uma vez, despolarizar a pauta e olhar para o que ela faz de bom. Na sala vermelha da UPA de Açu existem equipamentos que a cidade de Mossoró talvez não tenha, muitas UPAs. Tem UPA de Mossoró que não faz exames laboratoriais. Eu estou comparando Mossoró, com todo respeito a Mossoró, uma cidade que tem 5 vezes o nosso tamanho. Mas, vereador, nós estamos com 100% de cobertura na atenção primária, tá? Mesmo com 19 equipes, 16 unidades básicas, nós temos 100% do território rural e urbano coberto pelas equipes de saúde da família, mas no plano de governo do nosso prefeito Dr. Luiz Eduardo, nós podemos chegar nos próximos 4 anos até 22 equipes. Está dentro do planejamento estratégico da Secretaria, e aí isso não é uma decisão só nossa, passa pelo Ministério da Saúde, por questões de habilitação, de pleitos federais, mas nós o faremos na medida que isso estiver dentro da condição orçamentária e financeira. Existem equipamentos já em andamento para serem entregues e inaugurados, e a gente vai seguir no pleito de ampliação. Em relação aos medicamentos, ficou comprovado aqui que, comparado ao ano anterior, nós entregamos quase 15% a mais em medicamentos. Obviamente, nós passamos por dificuldades de compra, de aquisição. Quem acompanhou o Diário Oficial percebeu a seriedade das compras públicas, e aí Claneire aqui é uma grande testemunha, quando a gente diz vamos punir, vamos descredenciar, vamos notificar. Fizemos 5 licitações de medicamento durante o ano, vereador, e cada uma que a gente foi fazendo foi tendo mais êxito, e chegamos ao final do ano com um medicamento desabastecido em relação, inclusive, à recomendação do Ministério Público, que foi feita no diálogo conosco. Nós convidamos o Ministério Público para visitar nossa farmácia. De forma estratégica, a gente entende que uma recomendação do Ministério Público estando recebida nos dá, inclusive, mais respaldo para fazer uma compra direta, que foi o que a nossa equipe com muita competência fez. E hoje nós só temos dos 10 medicamentos apontados pelo Ministério Público, no mesmo dia que a recomendação chegou, 9 deles já estavam licitados, publicados em Diário Oficial, e nossa querida Aline sabe disso, nós informamos. Mas é importante destacar também que existe uma comissão formada e publicada para a atualização da nossa REMUM. De fato, ela é muito grande, ela é maior do que a do Estado de São Paulo em número de medicamentos. Então, de forma competente, a nossa equipe identificou a necessidade de atualizar a nossa REMUM e a gente está fazendo, certo? Em relação a medicamentos ainda, nós entregamos medicamentos de responsabilidade da atenção especializada. Risperidona, polêmica da risperidona, não é obrigação do município de Açu, e nós o fazemos. Aquilo que nós não conseguimos fazer na plenitude, estamos em busca de fazer, mas também destacar o que fazemos, que também não é de nossa obrigação. Os componentes especializados são de responsabilidade do governo do Estado, mas a gente entende as dificuldades, e como a gente cooperar, a gente vai, com certeza, está buscando melhorar. Então, logo a gente tenha novas receitas, novas emendas, pedir também a todos os vereadores, a Érico, que todos os recursos que chegarem, independente de onde eles venham, eles serão bem executados com responsabilidade e transparência, inclusive para a aquisição de medicamentos. Em relação ainda à farmácia, dizer para os senhores que nós enfrentamos um grave problema, tráfico de medicamentos. Tivemos um diálogo importante com o Ministério Público, pedindo, inclusive, a investigação, identificamos falsificação de receita azul, carimbo de médico que não existe, venda para uso, inclusive, de entorpecentes, para misturar com drogas. Então, essa pauta polêmica do medicamento na cidade de Açu tem trazido alguns prejuízos. Por quê? Não estou dizendo que não existe espaço para discutir, todas as discussões acrescentam, mas que a gente traga a coisa como ela é, olhando para os números, porque existe como se fosse um incentivo de pedir mais, de ter mais, e a gente sabe que nesse meio existem pessoas que fazem mau uso dos recursos, e a gente obviamente vai combater, já estamos combatendo com o controle do cartão virtual e com outras estratégias. Mas é necessário que a gente tenha muita atenção com algumas situações. Em relação à nossa saúde, eu não posso
deixar de reconhecer a necessidade de melhoria. Nós estamos em busca de gestão eficiente, nós estamos em busca de implantar o prontuário eletrônico. Fizemos pacto, uma parceria com a FAPERN, que todo mundo acompanhou, do ASU mais científico. Nós vamos passar por uma transformação de informatização na gestão do trabalho e da educação, transformando o papel em informatização de todos os servidores. Nós pretendemos informatizar completamente a gestão do pessoal da Secretaria de Saúde, mas também do município. E no serviço de atenção especializada, implantar o prontuário eletrônico efetivamente, para que a gente controle dados e informações, monitore, tenha esses dados, apontando para a gente o caminho a tomar, porque é importante tomar decisões baseadas em dados, como a gente fez aqui. Então, a UPA ela tem seus desafios, mas dizer que, através de parcerias importantes e da atuação política do nosso prefeito, Dr. Lula, que, diga-se de passagem, tem sido um pioneiro assim, na questão também da arrecadação das emendas, deputado Robson já garantiu R$500 mil, está em conta para revitalizar a nossa UPA. Então, nossa UPA ela vai passar, viu, Hélio? Você sabe disso, que a gente despacha, por uma revitalização garantida pela parceria e pelo apoio do deputado Robson Farias. Também em relação a medicamentos e estoques, na UPA existem medicamentos que não são padronizados para a rede de urgência. Mas como nós temos lá rotineiramente, por uma dificuldade da rede de saúde, pacientes internados, a gente passou a ter que comprar. Ora, nossa UPA hoje custa cerca de R$1.400.000 aos cofres públicos da Prefeitura, que gira um orçamento mensal de 6 milhões. Ficou comprovado aqui que nós gastamos quase 50 milhões em 8 meses e contra números não há argumentos, porque se você dividir em 8 meses, dá R$6 milhões mês, 1,4 é para a manutenção da nossa UPA, que mostrou também que internou mais pessoas e morreram menos pessoas. Isso é fruto de uma emergência eficiente, porque as pessoas morrem na porta da emergência. Então, nossa UPA está fazendo todo o esforço de melhorar. Antibióticos de terceira geração, Clexane e outros medicamentos que não se encontram fácil em algum lugar, nós temos na nossa UPA. Não se usa praticamente nem antibiótico em porta de urgência. Urgência é para tratamento agudo e encaminhar o paciente para o hospital para ser internado. Mas nós sabemos que existem as dificuldades e a gente está tendo que comprar. Em relação à sonda e ao medicamento enteral, ele não pode ser utilizado em emergências. Os locais onde ele é utilizado não é padronizado porque a alimentação enteral, a alimentação de rigor, a alimentação que precisa ser manipulada sobre controle de internação hospitalar, e lá não é uma unidade de internação hospitalar, então, portanto, não é adequado, né? Obviamente que a gente pode fazer uma discussão para situações pontuais, mas eu acredito, vereador, que quando a gente começa a assumir ainda mais responsabilidade e fragilidade de outros entes, a gente compromete outras situações. Nós vamos ter que custear um contrato com a Liga, porque a Liga vem para cá para oferecer serviço através de um contrato com o município. Não são gratuitos a custo zero, são pelo SUS e são preços diferenciados do SUS, porque a Liga é uma filantropia que não presta serviço a preço SUS. Uma ressonância na Liga, tanto na Liga Mossoró quanto na Liga Natal, e uma tomografia, ela custa mais caro do que o preço copinho que a gente paga. Isso vai custar valorizar o transporte da Prefeitura e nós vamos ter que ter estratégia e vamos ter que ter inteligência para garantir esse contrato, que é extremamente fundamental e importante, visto o número de adoecimentos por neoplasia e mortes também por neoplasia no nosso município. Mas nós temos esses desafios em pensar como a gente absorver responsabilidades e estabelecer o uso de medicamentos que não são padronizados para ponto de urgência. Também dá a boa notícia que conseguimos, através da parceria com o deputado Robson Farias, o financiamento da compra de todo o nosso enxoval. Licitamos, publicamos, o enxoval completo da UPA vai estar sendo adquirido e disponibilizado para a gente dar mais conforto aos nossos pacientes. Em relação às UBSs, já falei, temos a necessidade de ampliar, está no plano de governo, vamos ter o desafio de contratar mais equipes. Estruturalmente, nós temos uma curva de investimento na estrutura das UBS, isso é inegável. Estamos agora, nesse momento, com 2 novas sendo construídas e uma sendo concluída, além das 5. Então, se a gente analisar, Clebson, nos 12 anos, quando terminar a gestão do Dr. Lula, nessas gestões de continuidade, nós vamos ter renovado praticamente todas as estruturas da nossa atenção primária. É isso que a gente quer. E temos garantido em conta também R$824 mil. Nós anunciamos isso no Seminário da Atenção Integrada para a revitalização de muitas das nossas UBS, inclusive citada aqui as duas, a do Riacho e a do São João, estão dentro desse pacote, fruto de parcerias,
emendas de bancada que envolvem vários deputados, mas dizer que todos esses pontos não estão resolvidos, mas estão dentro da nossa ótica, estão também sob nossa lupa, assim como a população enxerga, nós queremos enxergar e precisamos desses apontamentos para dar as devolutivas. Em relação aos aluguéis, o aluguel do centro clínico não é 30 mil, é um pouco bem menos, né, 20 mil reais, mas também uma solução em andamento que é a chegada da Policlínica, investimento de 30 milhões de reais do governo federal, um novo parque, e vai zerar esse aluguel, assim como vai zerar o aluguel de Nova Esperança com a nova UBS que a gente está entregando, assim como a gente vai zerar o aluguel da UBS do Central que a gente vai entregar, e assim como a gente vai transferir a estrutura do Dom Eliseu para a nova UBS que está em andamento. Então, é muito importante suas colocações, porque a gente já percebe que nós temos consenso e alinhamento para que realmente essas necessidades já estão em andamento, as resoluções. Exames laboratoriais, senhores, nós precisamos superar um grande desafio. A solicitação sem indicação clínica de muitos pacientes, a gente sabe que muitos são necessários, mas muitos não têm indicação clínica nenhuma, e tem paciente, inclusive, que a gente identifica fazer exames a cada 30, 60 dias. Então, é necessário que nesse universo de despesas, de necessidades, a gente use com eficiência e garanta para quem mais precisa, respeitando o princípio da equidade do SUS. E aí, dizer que em nenhum momento, no ano de 2025, foram fechados os grupos prioritários, gestantes, idosos, crianças, renais crônicos e oncológicos. Independente de qualquer coisa, esses exames são autorizados e criados, inclusive, pela assistência social. Então, eu espero que tenha esclarecido, vereador, dizer que nós recebemos com tranquilidade e com atenção e com responsabilidade. O senhor tem feito com muita... tem feito com muita atenção e compromisso, né, a sua função, está dentro da sua atribuição, apontar, e a gente está aqui à disposição sempre, não só aqui nessa audiência, como em qualquer momento na Secretaria de Saúde, para responder às questões que é a nossa obrigação, como diz aqui a Lei 41. No mais, só agradecer essa equipe que está aqui. Eu estou, inclusive, assim, emocionada. Nós estamos com 100% de representação no nosso setor, desde o administrativo. Todos os setores estão aqui. Isso mostra a unidade, a união que a gente tem tido no nosso trabalho, porque, com certeza, sozinha a gente não consegue nada, e essa gestão é uma gestão do coletivo. Eu tenho dito para eles o quanto os vereadores sabem, o quanto é descentralizada a nossa atividade. Você chega na secretaria, se tiver Everton, eu, Paulo Miliar, Cláudio, todo mundo vai acolher e resolver, e amo, porque nós não precisamos e não queremos crescer, né, presidente, a imagem de A do B, nós precisamos crescer a imagem da instituição. Quando a instituição cresce, todos crescem, e nós vamos avançando a cada dia. Muito obrigada, tenham uma boa noite, Feliz Natal, parabéns pela atividade dessa casa durante todo o ano, né? E vamos a 2026, se Deus quiser. Aí a fala da secretária Viviane Lima, onde explanou e colocou suas colocações aí sobre tudo que aconteceu, sobre as colocações do Dr. Érico, e acabou também colocando tudo que vai acontecer dentro da prestação de contas para a saúde. E agora, o presidente da Câmara, Júnior Trapiá, falando para a nossa transmissão. Não só esse ano, né, mas esse ano a gente viu realmente uma gestão, a gente sabe do desafio, e graças a Deus, com sabedoria, a secretária Viviane, com toda a equipe, conseguiu superar os desafios, e parabenizar de verdade e dizer que fiquei muito feliz com os dados, com a informação, com o que a população de Açu está recebendo da Secretaria, da Prefeitura, sobre a orientação do nosso prefeito Lula. É importante, um prefeito que sempre preocupado, trabalhando pelo desenvolvimento da nossa cidade e principalmente preocupado na saúde. Então, boa noite a todos, quero encerrar e desejar a todos um Feliz Natal. Boa noite. Aí o presidente da Câmara, Júnior Trapiá, que falou para a TV em cima da Notícia Sul. Estamos ao vivo nesse exato momento, transmitindo ao vivo, e acabou o encerramento dessa audiência pública nesse exato momento. Onde a gente vai falar agora com os vereadores
bater um papo com o Dr. Érico Alves, onde ele vai falar ao vivo para a nossa programação, e também a secretária Viviane, presidente da Câmara. Presidente, chega aí. Vamos falar ao vivo aqui, estamos ao vivo, transmitindo ao vivo pela TV Ensina Notícia Sul. Então, aproveitar a sua fala nesse exato momento e dizer o quanto foi importante essa audiência, onde a Viviane Lima explanou e fez aí um balanço geral, onde o doutor Érico também colocou suas colocações, e o que dizer desse levantamento geral. Boa noite a todos. Sim, acabamos de participar aqui de uma audiência muito importante, onde a secretária Viviane, junto com toda a sua equipe, nos trouxe várias informações importantes de atendimento, o que a Secretaria de Saúde dispôs à população de Açu. Então isso é muito importante, alimentar os dados e a gente ficar por dentro do que a população está recebendo da Secretaria de Saúde. E os números foi tudo positivo, né, presidente? Muitos números bacanas que a gente viu, o quanto que a saúde está sendo importante para o Açu, e os números estão mostrando isso aí. Sim, a gente viu, pôde observar que são números reais de atendimento que a população de Açu realmente recebeu nesse ano de 2025. Aí ao vivo para a TV Ensina Notícias, a gente bateu um papo nesse exato momento aqui, aonde vai organizar, a galera está se organizando para tirar uma foto, mas vamos falar ao vivo, vamos bater ao vivo aqui para a TV Ensina Notícias Sul, onde a gente está ao vivo, chega aí, vamos bater um papo aqui, né? Estamos ao vivo aí para a TV ali, né? Então, o pessoal que vai tirar uma foto, né, registrar a foto aí para a TV Ensina Notícias Sul, estamos ao vivo, e essa galera toda, né, que é de grande importância, essa transmissão ao vivo que a gente está fazendo, e grande relevância sobre aí um balanço que foi feito sobre aí a prestação de conta da saúde, né? Então a gente fica muito feliz de saber o quanto que tudo isso foi importante para que o Vale do Açu venha saber realmente tudo que está acontecendo nesses números que foi prestado, mostrado aí com a Viviane Lima, secretária, onde o doutor Érico também, como posicionista, falou também sobre isso e colocou uns posicionamentos para a Viviane, e ela gentilmente falou uns números impressionantes, que coisas que a gente não sabia e ficamos sabendo, e através do doutor Érico já tinha comentado, isso aí aconteceu. Então, assim, a gente vai trazer esse levantamento sobre isso, né, para que tudo possa se organizar, e a gente vai bater um papo agora, nesse exato momento, com o vereador oposicionista aqui da Câmara Municipal, doutor Érico Alves. Estamos ao vivo, doutor Érico, para a TV Ensina Notícias Sul, nesse exato momento. Então, muitas pessoas estão nos assistindo ao vivo, meu amigo. Então, aqui é inovação geral. Doutor Érico, fazendo um levantamento dessa prestação de conta, onde Viviane mostrou os números ali, o senhor também contestou algumas coisas. Aliás, não é bem um contestamento, mas apresentou algumas indicações da sua parte, onde também já estava em andamento. O que o senhor tem a dizer em relação aos números que ela relatou e algumas coisas que o senhor colocou em evidências, e ela também disse que já estava em andamento? Não sei se o senhor já tem esse conhecimento ou não, mas o que dizer? Na verdade, a gente fez uma reivindicação, não minha, mas do povo de Açu, né? Algo que vem, problemas que vem se alastrando e vem acompanhando no decorrer desse ano todo, né? A questão da falta de medicação, a questão de UBS necessitando de reforma e reparos, né? Serviços de UBS que não são prestados devido a algum problema estrutural e tantos outros, né? Exames que não são realizados em determinado dia do mês. Então, assim, são vários problemas que vêm acontecendo na saúde de Açu. A gente percebe que a saúde de Açu não está essas mil maravilhas que é falado, mas a gente espera sim uma solução para tudo isso, né? Foi falado em futuras soluções e a gente aguarda para observar essas soluções. A gente faz o nosso papel, que é cobrar e pedir ao Poder Executivo que realize realmente as demandas necessárias para a nossa cidade. Então, agradeço realmente a oportunidade e a todos que estão nos acompanhando agora. Inclusive, doutor, para a gente finalizar, o senhor fez uma solicitação que ela mandasse esse relatório de tudo que aconteceu, esse balanço, para o senhor analisar mais detalhadamente, número após número, para o senhor ter um norte, vamos dizer assim, realmente, do que está sendo realmente e do que não está sendo realizado, né? Precisamos ter acesso a esses números até mesmo para poder fiscalizar, cobrar, né, e aplaudir se for o caso.
né? Então a gente precisa realmente analisar friamente cada número desse para depois poder tirarmos a conclusão e levar o povo do Açu. Obrigado, vereador. Obrigado aí. Ouviu para a TV Ensina Notícia Sul e também para o programa Música Notícias de Você, levando esse número bacana aí. E estamos aguardando aí. Vamos agora bater um papo com a secretária aí, Viviane. Viviane para a TV Notícia Sul. Vamos bater um papo, Viviane. Estamos ao vivo para a TV Ensina Notícia Sul e também para o programa Música Notícias de Você, 89 FM. Estamos aqui ontem, nesse momento. Acabei de falar com o doutor Érico e também oposicionista na Câmara e a senhora como secretária do município de Açu, onde mostrou uns belíssimos números impressionantes, onde a gente acompanhamos em loco todo esse arsenal bacana e os números mostram realmente o que a saúde tem suas dificuldades, mas a saúde está num bom caminho. Nós agradecemos, boa noite a todos que nos escutam, né? Nos assistem também. Ficamos felizes de olhar para trás e fazer uma verdadeira retrospectiva, saber que estamos no caminho. Os desafios são muitos. Na verdade, é uma missão de vida. Nós sabemos que Deus nos dá essa missão e que Ele nos dê a capacidade de aprender todos os dias, de superar esses desafios. Agradecer a nossa equipe que estava aqui em massa. Esse trabalho é um trabalho da equipe, é um trabalho da instituição da Secretaria Municipal de Saúde, não é um trabalho individual de ninguém. Nosso prefeito Dr. Lula, agradecer muito a confiança, a dedicação, ao quanto ele tem reservado o recurso do município para fazer a saúde realmente uma prioridade. Um amigo querido, ex-secretário, é bom porque ele entende a nossa pauta e Lula ele extrapola o trabalho do município, trabalhando pela região, né? Coordenando aí o consórcio de saúde na região, coordenando a Ancevale. Então, nosso prefeito tem sido gigante, presente. E nós agradecemos muito e com certeza em 2026 muitas obras, muitas conquistas, porque a população merece, precisa. É para isso que a gente levanta todos os dias, é para entregar aquele que mais precisa, aquele que mais tem dificuldade, o que a gente tiver de melhor. Então, com tranquilidade, a gente acolhe aqui as sugestões da casa, essa casa que tem feito com muita responsabilidade sua atividade, né? As sugestões do vereador, os apontamentos do vereador Érico, muito responsável, e a gente acolhe com muita atenção. Que bom que a gente está já com muitas situações em andamento para solucionar os nossos desafios e avançar a cada dia. Então, muita gratidão e vamos para 2026. Feliz Natal, muito amor no coração. Nossa praça está linda, está iluminada, que a gente possa conviver, ter harmonia, ter dias de paz e ter dias de empatia na nossa cidade. Obrigado então, Viviane, simpatia de tudo. Obrigado aí, estamos ao vivo para a TV Ensina Notícia Sul e também pelo programa Música Notícias da 89 FM. Muito obrigado, belíssimos números, isso mostra realmente o que a gente está fazendo, a redução no Vale do Açu, que abrange, então, e muitas novidades, como a senhora mesmo falou, por aí, e surpreendeu até o doutor Érico e nos posicionamentos que ele colocou, e a senhora uma solução que já está em andamento, né? Então isso é muito importante. Muito obrigado, então, de coração. Estamos ao vivo mais uma vez. Então tá aí, essas são as palavras da secretária aqui de Açu, trazendo esse balanço geral da saúde, que todo ano isso sempre acontece. Não seria diferente os números mostrar positivamente aí para você que acompanha a nossa programação ao vivo. Pois é, estamos ficando por aqui, mas prometendo voltar a qualquer momento na programação aí. E vocês que estão ligados em casa, assistindo em casa a gente e também acompanhando a programação, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Fique com Deus e até algum momento. Tchau, tchau.